pessoal, eu sou Jorge Luiz Lagamba, sou iridólogo e também terapeuta quântico. E aqueles que já fazem terapia comigo sabem da importância que eu dou, né, para que o assistido tenha pleno conhecimento de tudo aquilo que eu estou propondo. Consigo ver resultados positivos em qualquer tipo de terapia, se houver um comprometimento tanto do terapeuta como do assistido. Eu acho que tem que haver aí uma cumplicidade, tem que haver empatia, tem que haver, acima de tudo, confiança entre as partes. Então, é bom que se esclareça que eu, como terapeuta, eu não curo ninguém, né? Eu sou apenas um facilitador que, através das minhas orientações, eu consigo transferir os meus conhecimentos para o assistido, para que este produza a sua autocura. Tá? Em física quântica é imprescindível querer os resultados. Então você nem precisa acreditar na técnica, basta ter o desejo da cura. Eu digo isso porque em psicologia, né, existe o que nós chamamos de ganhos secundários. Tem pessoas que se beneficiam da doença, né, não querem se curar. Então o fato de se apresentarem como doentes, né, nas suas casas, no seu trabalho, traz-lhes diversos tipos de vantagens, do tipo financeiro, mais atenção das pessoas, dos pais, do esposo, da esposa. Eles conseguem com isso manipular um aumento de mesada, uma troca de carro, né, uma compra de celular e até mesmo manter casamentos. Então, para essas pessoas, todo tipo de terapia ela vai estar fadada ao insucesso, a não ser que elas se conscientizem, que se auto-sabotam e modifiquem a sua postura. Por isso tudo, hoje nós vamos conhecer a fundo o que é terapia quântica. É bom que você também saiba que terapia quântica pode tratar qualquer tipo de patologia, desde um simples resfriado até mesmo um câncer, tá? Pode tratar problemas de origem emocional e até doenças autoimunes como artrite reumatoide, diabetes mellitus, tipo 1, lúpus, assim vai, tá? E eu quero deixar claro aqui que não existe limite para a terapia quântica. Para que você entenda melhor o que é essa terapia que eu estou propondo, que eu estou falando, em toda a sua extensão, eu estou anexando um vídeo da doutora Rosângela Arndt, uma das maiores nomes de medicina quântica no Brasil, para que você conheça a terapêutica e o funcionamento dos produtos que eu utilizo aqui no núcleo, nas minhas orientações. Então, como eu disse lá no começo, é muito importante que você busque conhecimento, aprenda a pensar com a sua cabeça, aprenda a questionar, né, e montar a sua própria verdade. Então, somente depois aplique aquilo que você aprendeu com muita disciplina, porque se não houver disciplina, né, também o resultado não vem. E eu tenho certeza que se você fizer tudo certinho, a autocura virá, tá bom? Então, um bom estudo para vocês e até lá no final do vídeo da doutora Rosângela a gente finaliza. Um abraço. Olá pessoal, aqui é a doutora Rosângela Arndt. Eu sou médica nutróloga e eu tenho uma grande experiência no uso das essências vibracionais florais com tecnologia Quantum Health. Aliás, eu uso essas essências nas terapias dos meus pacientes há 15 anos, desde do início da sua comercialização no Brasil. O que eu gostaria de dizer para vocês é que eu estou aqui disposta hoje a conversar sobre o tema terapia vibracional quântica. Eu faço a consultoria na área de saúde quântica há muitos anos, mais de uma década, e eu tenho me disposto a passar minha experiência com o uso de todas essas terapias integrativas quânticas que a gente conhece, especialmente o uso dos oligoterápicos e o uso das essências vibracionais, que hoje a gente chama de um novo sistema floral, que seria um sistema floral de ação quântica. Vamos começar do começo essa história. O que vem a ser a terapia vibracional quântica? A terapia vibracional quântica é, na verdade,
um tipo de terapia ou uma forma de abordagem terapêutica para os nossos pacientes, para os nossos consulentes, né? Em que nós usamos a ideia básica do uso da energia para ativar o processo de autocura das pessoas, do organismo humano, vamos dizer assim. Só lembrando que serve também para os animais e a gente já tem experiência em plantas. Mas a terapia vibracional quântica é baseada na ideia de que nós somos feitos de energia. E a energia, sendo a base de tudo, né? Sendo o que vai colapsar e condensar, né? Como a gente diz, na matéria, e essa é a base da teoria quântica aplicada à área de saúde, é essa mudança de paradigma, né? Quando a gente se deu conta e quando as teorias quânticas foram comprovadas, que nós, na verdade, somos feitos de energia. Essa energia que vem da energia criadora de tudo e de todo o universo, que é a consciência universal, de acordo com Amit Goswami, ou a matriz divina, como chama Greg Braden, ou apenas matriz, como chamava Max Planck, que é o pai da física quântica, e ele, quando desenvolveu a primeira ideia da teoria quântica, que é a quantização da energia dentro do átomo, ele se deu conta que essa energia que está dentro do átomo e que está vibrando e oscilando, nos dando a matéria, né, nos dando o fato da vibração condensar em matéria, essa energia vinha de algum lugar e ele considerava que tudo, né, tudo do universo vem da energia criadora de tudo, que é essa matriz, né, que nós podemos chamar de Deus, e eu acredito plenamente nisso, e eu estou de acordo com os físicos, né, que dizem que quem realmente estuda a física quântica a fundo, quanto mais sabe de física, mais entende que Deus existe. E eu me considero uma grande entendida disto. Fico muito feliz em dizer isso para vocês, que então essa energia criadora de tudo colapsa na matéria dentro do átomo. Esse átomo é feito de energia, portanto, nós somos feitos de energia, porque os átomos vão se reunir, né, criando as moléculas. E essas moléculas, na verdade, é que vão fazer a célula, e a célula vai se reunir com os tecidos, em tecidos, tudo isso com a coesão que a própria energia dá, que são os famosos campos quânticos. Então os campos quânticos são esses campos de energia que são gerados por essas partículas dentro do átomo e que isso vai se expandindo e gerando campos de coesão da matéria. Tudo isso é a base do nosso organismo. Portanto, na medicina ou em todas as áreas biomédicas, né, a gente aprende sobre como funciona o ser humano em termos de células, tecidos, funções de órgãos. A gente até aprende as moléculas dentro da célula, porque o advento do microscópio eletrônico nos deu essa possibilidade de entendermos as minúcias altamente microscópicas dos nossos tecidos, das nossas células. É claro que o microscópio eletrônico só existe porque existiu a teoria quântica, mas isso é uma outra história bem legal que eu conto outro dia. Mas olha só, o que eu quero dizer aqui é justamente essa ideia de que o fato de nós sermos energia antes de sermos matéria nos faz sermos seres quânticos. Se nós somos quânticos, nada mais lógico do que tratar o organismo primeiro com energia e, de preferência, energias quânticas, né? Se a
gente entrar nesta seara, a gente começa a entender que todas as terapias baseadas na energia são, na verdade, as terapias integrativas quânticas. E aqui eu quero lembrar vocês da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurveda, que são milenares, né? Acredita-se que tem 5.000 anos, talvez até um pouquinho mais. Essas medicinas tradicionais da antiguidade e que se mantêm até hoje funcionando, porque elas têm lógica, elas são coerentes e elas são altamente eficientes, elas estão todas baseadas na energia. Lembrando aí dos meridianos, lembrando dos chakras, né? Então, tanto de uma quanto da outra, mostrando que nós somos feitos de verdadeiros circuitos energéticos e vórtices de energia, que são os chakras, e os circuitos são os meridianos. Portanto, a visão básica do ser humano ser formado de energia é comum, é uma coisa que já está como estudado e definido. Com o advento da física quântica, que isso fazem mais de 100 anos, nós começamos a nos dar conta que como o ser humano é formado de átomos, e esses átomos, como sendo a menor parte da matéria, é formado de filamentos de energia, que está aí a teoria das cordas de Brian Greene, não que ele criou a teoria, mas ele que fala muito dela, que é um físico quântico da Universidade de Colômbia. Então, se você levar em consideração a teoria das cordas, você entende que o universo é todo feito de filamentos de energia que vibram e oscilam. Nós, seres humanos, também. Então, quando a gente junta essa ideia da física quântica, filamentos de energia, com a ideia milenar de que nós temos esses circuitos energéticos, né, e vórtices de energia, a gente começa a entender que para nós equilibrarmos o nosso organismo, nós precisamos primeiro equilibrar a energia, porque realmente a primeira coisa que desequilibra para levar uma alteração de função e depois uma lesão, né, uma alteração de tecido, é a energia. Essa energia dentro da célula, na verdade dentro do átomo da célula. Então, baseado nessa ideia, nós podemos ampliar essa visão de terapias integrativas quânticas para todos os tipos de terapias que também vão ser, vai se utilizar parte da teoria quântica como base. E aqui eu estou falando de constelação familiar, que é a psicologia sistêmica. Inclusive eu já fiz uma aula de bases científicas da teoria quântica para a constelação. Nós estamos falando aqui de Emotional Freedom Technique, que é o EFT. Nós estamos falando de cromoterapia, o uso do comprimento de onda da luz, né, usando cor e cor tendo uma ação no nosso organismo. E aqui eu quero lembrar de aparelhos como é o BIOS, que é uma LED terapia em 630 nanômetros na cor vermelha, capaz de entrar no nosso organismo em contato, a luz emitida em contato com o nosso organismo, entra no que a gente chama de janela terapêutica. E essa janela faz com que essa luz se propague nos tecidos. E aqui a gente está falando exclusivamente de luz, nós não estamos falando de nada bioquímico, nós estamos falando de tudo biofísico. Isso propaga-se nos tecidos e estimula as mitocôndrias, fazendo com que haja um aporte maior de energia para aquela região, melhorando microcirculação, desintoxicando, liberando toxinas por causa do aumento da microcirculação. E ali a gente consegue efeitos analgésicos, efeitos de modulação da inflamação, apenas com luz. Nós aqui estamos falando da própria oligoterapia, que foi desenvolvida no século passado, na década de 30, por Jacques Ménetrier, em que ele usava uma concentração milesimal, ponderal dos minerais,
mas fazia ionização desse produto, como se fosse um choque elétrico, fazendo com que a informação do mineral ficasse gravado na água na pureza máxima, fazendo vibração desse mineral. E isso é que passa em contato com o ser humano, passa a informação do mineral e uma quantidade muito pequena do próprio mineral, levando o organismo a fazer naquele momento uma espécie de vibração no mineral, passando essa vibração de célula em célula através dessa energia eletromagnética, que são os biofótons, e que são as informações que o nosso organismo passa de uma célula para outra, através justamente de uma corrente eletromagnética de baixíssima amplitude. Portanto, nós somos capazes, nossa célula ela já veio equipada para receber informação de fora para dentro. Essa é uma grande sacada, é o fato desse entendimento. Então, o entendimento de que as diversas terapias por energia, eu falei de meia dúzia, mas nós temos aí mais de 30 ou 40 conhecidas. Daí a gente pode até pensar em mudanças, por exemplo, de crenças, como o Psyche nos faz, como a cinesiologia nos faz, nos permite. Tudo isso tem a ver com teoria quântica, com energia, né? E nós temos ainda campos de harmonização, nós temos trocentos tipos. A própria homeopatia é uma terapia integrativa quântica. Os florais de Bach, Nina, Saint-Germain e todos os outros tipos de florais derivados desses são terapias integrativas quânticas. Portanto, a terapia integrativa quântica faz parte da nossa vida. Nós já conhecemos, já temos como explicar, já está tudo certo. O que veio diferenciar, o que veio dar, vamos dizer assim, um plus, aquele a mais que nós precisamos, foi justamente a criação maravilhosa das essências vibracionais florais com tecnologia Quantum Health. Essa formação desse tipo de terapia, que é uma terapia integrativa quântica, que usa como base os florais de Bach, Saint-Germain e Minas, essa terapia, ela é altamente inovadora. Ela é única no mundo e ela é paranaense brasileira. E eu quero aqui lembrar vocês que está há 15 anos no mercado, é uma indústria capaz de produzir com altíssima qualidade, uma tecnologia de ponta que está sempre sendo revisada e reformulada. Não existe nenhum produto no Brasil e no mundo que seja igual a este. Portanto, acreditem, se alguém está dizendo para vocês que este floral aqui é igual aos da Fisioquântica, está mentindo, descaradamente. Prestem atenção nisso, porque nós estamos cansados de ser explorados no sentido de a gente ensina tecnologias, a gente ensina terapias, a gente mostra como é que funciona e vem qualquer floralzinho que resolveu misturar as coisas lá, dizer que é igual e dizer que funciona da mesma forma. Não é verdade e prestem muita atenção nisso. Cada vez mais as coisas são feitas dessa forma. Se até as havaianas são imitadas, né? Até as havaianas têm os seus imitadores fazendo produtos de pior qualidade, dizendo que são iguais. Imagina se nós não vamos ter na área terapêutica também, né, gente? Então, por favor, prestem muita atenção. Eu estou falando de uma terapia vibracional quântica que é baseada nas essências vibracionais com tecnologia Quantum Health produzidas por uma indústria chamada Fisioquântica. Não são florais artesanais, são florais que têm uma tecnologia de impressão de frequências, fazendo com que a junção dos florais, que vão servir de matéria-prima, sirvam realmente como condutores e carreadores de energia.
mas no momento em que essa técnica é aplicada, essa tecnologia especial patenteada é aplicada, esse produto deixa de ser floral, ele passa a ter uma ação de informação frequencial, com ação totalmente celular. Essa é a grande diferença entre os outros florais, que tem a sua ação, que tem a sua vantagem, e que tem a sua, vamos dizer assim, aplicabilidade, mas que vão ter uma ação mais a nível de energia vital e corpos etéreos de energia. Enquanto que nós temos os florais que a gente chama de sistema floral de ação quântica, que são essas essências vibracionais com tecnologia Quantum Health, atuando a nível celular. E como que isso acontece? Como é que é essa atuação a nível celular? É só nós lembrarmos da célula. A nossa célula ela já veio pronta e equipada com nanoantenas nas suas membranas. A membrana celular, que é na verdade extremamente complexa, um verdadeiro chip de computador comprovado por pesquisas publicadas em 1997 na Nature, provando que elas são homólogos de chip de computador, porque elas têm uma capacidade semicondutora e a formação anatômica dela é de um cristal líquido. Então, a membrana celular, ela tem uma dupla camada de fosfolipídios, como se fossem... Os fosfolipídios, elas são umas bolinhas de fósforo mais lipídios, né? Lipídios benéficos, de altíssima qualidade, que a gente pega da alimentação, produz através dos nossos ácidos graxos. Então, nós criamos uma bolinha com um rabinho. É como se fosse um pirulito. Então, a membrana celular ela é formada de pirulitos ao contrário, um para lá, um para cá, uma bolinha para cima, uma bolinha para baixo. Isso faz com que ela tenha uma integridade de membrana e não permita que a água passe. Isso, nessa parte de fora da membrana, a gente tem milhares de receptores. Aliás, tem um estudo maravilhoso sobre isso, feito por Candice Pert, lembrando aqui das moléculas da emoção, né, que a Candice Pert foi uma das grandes estudiosas disso, uma das que mais se dedicou ao estudo dos neuropeptídeos. Não foi ela que descobriu os neuropeptídeos, mas fez parte das equipes, da primeira equipe de estudo disso, e depois dedicou a vida dela a mapear os neuropeptídeos. E aí nós temos mais de 60 neuropeptídeos já mapeados, mas a gente acredita que sejam milhares. Fora os neuropeptídeos, que nós temos receptores na célula, nós temos receptores para hormônio, nós temos receptores para neurotransmissores, e aí nós temos os receptores para passar as substâncias, porque como a membrana celular é uma estrutura semicondutora, ela tem passagens que são chamadas proteínas integrais de membrana, e essas passagens elas são... não deixa passar tudo, deixa passar alguma coisa, né? E tem todo um processo para que isso aconteça. Portanto, a membrana celular, ela é fantástica, altamente complexa. Ela faz com que a gente receba de fora e coloque a informação para dentro da célula através da membrana. Olha que estrutura fantástica. As nanoantenas, elas funcionam por vibração. Então, no momento em que nós estamos, por exemplo, pensando um pensamento desagradável, por exemplo, mágoa. Como a gente guarda mágoa, né, gente? Você guarda mágoa por alguma coisa que aconteceu. No momento que você pensa de uma forma assim ruim, negativa, a vibração da frequência desses sentimentos também é baixa. Você entra numa
frequência baixa. Essa frequência baixa, que está ali na mágoa, na culpa, na raiva, na irritabilidade, nos sentimentos depressivos, né? Autoimagem baixa, autoestima baixa. Então, essa coisa assim de vibração baixa faz uma informação tanto no nosso cérebro, levando à criação de neuropeptídeos no sistema límbico, que são neuropeptídeos que vão sair do nosso cérebro e vão para as nossas células, e vão acoplar nas células e vão mandar a célula sentir aquilo que você está pensando. É a coerência. Nós só funcionamos por coerência. E nós precisamos ter coerência cósmica, que é a coerência com todo o universo. Nós precisamos ter coerência interna, individual. Todo o nosso sistema tem que funcionar em coerência. Portanto, quando o teu pensamento é um pensamento de frequência baixa, a coerência é fazer a célula vibrar em vibrações baixas. Isso, na verdade, vai criando uma forma que o corpo reaja como o cérebro está pensando. Na verdade, quem pensa é a mente, o cérebro executa. Então, essa situação de pensamento, emoção, sentimento vai criando nas nossas células uma espécie de memória. E aquilo vai fazendo com que essa célula receba essa informação ruim. Fora isso, nós também temos uma receptividade nessa membrana celular do que está acontecendo fora da célula. Então nós vamos saber se o ambiente está ácido, se está quente, se está frio, se nós estamos com os hormônios funcionando bem, se nós estamos com os neurotransmissores funcionando bem. Tudo do nosso organismo é captado pela célula. As células estão sempre recebendo de fora a informação. Por exemplo, a toxicidade do meio em que nós estamos, metais pesados que a gente ingere ou inala ou recebe pela pele. Isso tudo é vibração, isso tudo passa para a célula a informação. Nossos alimentos, a gente se alimenta de carnes vermelhas em excesso, açúcar em excesso, isso tudo é altamente ácido, criando acidez no meio. Então, a acidez geral dos tecidos e dos pensamentos, ela vai passando para a célula vai recebendo essas informações. Mas nossa célula tem uma capacidade fantástica de receber informação pela membrana, levar para dentro dela e no núcleo ela faz uma escolha de qual é a minha mensagem genética para responder a essa informação que eu estou recebendo de fora. É assim que a célula pensa. Eu recebo de fora, eu tenho que escolher no meu código genético qual é a expressão gênica para me defender desta mensagem. Assim que surge o câncer, gente. Uma das grandes formas de aparecimento do câncer é a expressão gênica, é a epigenética. Porque o ser humano, ele tem praticamente o mesmo código genético. Todo mundo tem um código genético igual. 99% dos nossos genes são exatamente iguais. Apenas 1% do código genético determina a cor de cabelo, cor da pele, altura, peso e a resposta a medicamentos e alimentos também. Esse diferencial está em 1%. É claro que nós somos altamente polimórficos, né? Nós temos os polimorfismos e por isso a gente tem também uma grande variedade. Mas em termos genéticos, de formação de cromossomos, nós somos todos iguais. Nós temos 99% dos genes iguais. Portanto, a gente tem chance de ter as doenças que o ser humano pode ter. É essa expressão gênica da epigenética que acorda o gene. Então, o silenciamento do gene da doença e a expressão do gene da saúde depende da informação que a célula recebe pelas nanoantenas e pela membrana celular. Cada uma
das nossas 50 a 75 trilhões de células está o tempo todo recebendo informação e respondendo ao meio ambiente. É assim que a célula funciona. Isso já está determinado há muito tempo. E eu quero aqui lembrar Bruce Lipton, que é um biólogo quântico, que fez estudo com células-tronco e que levou um tempo muito grande estudando as células para se dar conta que o dogma da medicina daquela época, né, que era o DNA manda na célula, estava completamente errado. Porque quem manda na célula é a membrana celular na sua resposta, né? Recebe de fora a informação, responde ao meio ambiente. É claro que as nossas células, elas são seres individuais que têm tudo que nós precisamos ter, então elas poderiam viver sozinhas. E aí a gente lembra que a célula tem sistema respiratório, sistema imunológico, sistema digestivo, tudo dentro da célula tem todos os sistemas. Mas as nossas células, para pertencerem a esse organismo complexo que nós temos, optam por estar em conjunto e especializam-se em algumas funções para os nossos órgãos e os nossos aparelhos funcionarem bem. Então, no momento que a célula recebe informação de um meio hostil, quer emocional, associado a um meio muito ácido e associado a baixa oxigenação, pelo sedentarismo, né, pela falta de aprender a respirar adequadamente, como a gente faz com yoga, com meditação, com esses exercícios respiratórios que são tão importantes, né? A gente respirando mal, oxigena mal as nossas células. Sedentários, sem se mexer, oxigena mal as nossas células. Tudo que oxigena mal acidifica. Ainda com essa dieta acidificante que a gente tem e o pensamento ácido que a gente tem, junta tudo isso, a resposta da célula é: vou sair desse organismo, vou parar de agir, né, em conjunto e vou criar uma condição de autônoma. E é o câncer, assim que se forma um câncer. A célula passa a ser autônoma, altamente egoísta, né? Pegando tudo que ela pode do meio para ela se fortalecer. E a gente acaba tendo esse aumento do câncer em função de tudo isso, né? Da toxicidade alimentar, do ambiente e dos pensamentos. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que a célula já nasceu com esse aparato. Nós já nascemos com esse aparato. E mais, nós nascemos com uma possibilidade maravilhosa e fantástica chamada autocura. Nós somos capazes de autocura. Até porque esses receptores celulares provam que nós produzimos substâncias para nos curar. Nós produzimos substâncias para diminuir dor, as beta-endorfinas. Nós produzimos substâncias que diminuem a inflamação. Nós produzimos substâncias que tratam as infecções. Portanto, nós somos capazes de autocura o tempo todo. O que nós perdemos foi a nossa capacidade de desenvolver a autocura sozinhos. Nós precisamos de um estímulo. Por causa da vida moderna, por causa desse acreditar que nós dependemos, né, da medicação, né, dependemos de drogas de fora para nos curar. Nós começamos a acreditar muito nisso, e isso fez com que a gente delegasse para o sistema de saúde, para o médico, né, para o pajé, para o xamã, para seja quem for, em que época for, nós começamos a delegar a nossa capacidade de autocura. Hoje, na medicina moderna, e a medicina moderna é muito recente, ela tem no máximo 130 anos, a medicina moderna assumiu o controle da nossa saúde e a gente acabou ficando com a crença de que nós não somos mais responsáveis pela nossa saúde. Os outros que são. O que está errado. Nós temos que lembrar que nós somos responsáveis pela nossa saúde desde o momento em que a gente respira, a gente é que sai a caminhar ou não, a gente é que fica sedentário ou não, a gente que escolhe o que vai comer. Quer dizer, tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa. Então a culpa não é
nem dos outros, nem dos genes. A culpa é nossa. Mas nem é culpa, é responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. E nós temos a nossa capacidade de autocura. E precisamos aprender a usar essa capacidade. E aí, de novo, eu digo para vocês, a terapia vibracional quântica, através das essências vibracionais com tecnologia Quantum Health, é fantástica nisso. Ela desperta a autocura. Ela faz a informação que a célula já sabe captar do meio externo. Capta a informação, joga para dentro da célula e coloca no núcleo a escolha da expressão gênica mais adequada para ter saúde. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando a gente começa a entender que o fato de eu usar uma energia engarrafada, como eu chamo, que tanto em gel quanto em gotas, eu posso usar esses produtos que trazem informação, que não tem nada dentro, como dizem os meus colegas, várias vezes me disseram, mas Rosângela, como que isso funciona se não tem nada dentro? Não, só tem energia. Mas a energia é a criadora do universo. Tem tudo, porque nós temos energia. E a energia dentro do produto, e por isso tem que ser um produto de altíssima tecnologia para carregar a energia certa, para que se mantenha essa energia. A tecnologia Quantum Health é a tecnologia que faz com que esse produto mantenha essa energia durante a sua validade da forma correta, sem erro, sem você querer dizer A e dizendo B, que é o que pode acontecer, com tecnologias mal feitas, com produtos de fundo de quintal, com gente que acha que sabe tudo e não sabe nada, que começa a juntar as essências assim, ó, e não fazem a produção adequada tecnológica. Então, vou repetir. A maravilha da essência vibracional floral com tecnologia Quantum Health é justamente o fato de ter uma tecnologia que imprime frequência, que encapsula essa frequência, que faz com que os carreadores não se misturem. Eu posso ter um produto fantástico, como é o Consciêncios, por exemplo, que é capaz de ter um mix frequencial, mas no momento que entra em contato com o ser humano, cada uma das frequências vai no seu lugar certo, porque a ação é por ressonância. Eu fico muito feliz de dizer para vocês que eu sou amiga pessoal há mais de 25 anos da grande inspiradora e criadora das essências vibracionais, que é a nossa querida Fátima Dalossi. A Fátima Dalossi é a pessoa que teve o primeiro insight, há quase 20 anos atrás, de usar as essências florais como base para se criar a tecnologia de manter a frequência. Eu quero dar os parabéns para ela, porque essa tecnologia fez com que esses produtos mudassem completamente a vida das pessoas. Porque com esses produtos nós somos capazes de aumentar a resolutividade de qualquer tratamento. O fato da ação ser celular faz com que melhore função, faz com que melhore tecidos, faz com que ao longo do tempo os órgãos recuperem as informações de como serem um órgão saudável e normal, e faz com que tenham a capacidade de recuperar a sua saúde. Isso é tão fantástico que nós podemos juntar o uso dessas essências vibracionais com qualquer outra terapia. Nós podemos usar associado com homeopatia, nós podemos juntar as próprias essências florais que já existem, por exemplo, florais de Bach, que são tão maravilhosos, os de Minas, Saint-Germain e outros, que têm essa ação mais etérea, e associando com as essências vibracionais com tecnologia Quantum Health, nós teremos um efeito muito maior de qualquer terapia, inclusive um efeito maior de terapias alopáticas. Nós podemos usar qualquer tipo de medicação, com qualquer medicação da indústria farmacêutica,
se você juntar, associar, complementar medicamento da indústria farmacêutica com essências vibracionais, com tecnologia Quantum Health, essa junção aumenta a resolutividade do tratamento. Vou dar um exemplo simples aqui. Infecção, antibiótico. O que o antibiótico faz? Diminui a imunidade do paciente, nem sempre funciona bem. Associa um produto frequencial, que pode ser o cobre Ion Quantic, baseado na oleoterapia de Jacques Ménetrier, ou Afinatum, que é uma essência vibracional com tecnologia Quantum Health, qualquer um desses dois. Se você associar o antibiótico, você aumenta a capacidade desse antibiótico a agir, então ele vai ficar mais potente, vamos dizer assim, para cumprir a sua função, que é de matar os micro-organismos. E mais, o fato do uso desta informação para a célula aumenta a imunidade, melhora e protege a imunidade do paciente. Portanto, nós vamos ter aqui a união dos melhores mundos. O mundo da energia com o mundo da matéria. Funciona maravilhosamente bem e eu peço para cada um de vocês, a próxima vez que alguém realmente precisar do uso do antibiótico, por favor, só quando necessário, né? Uma semana de uso de antibiótico detona a microbiota intestinal por 2 anos. Leva 2 anos para voltar a microbiota se você não tomar nenhuma atitude para que ela melhore no uso do antibiótico. Portanto, a gente está aqui dizendo que, se for necessário o antibiótico, associe essa terapia vibracional quântica e você aumenta a resolutividade e protege o paciente. Isso também vale na cirurgia. Precisa fazer cirurgia. Tudo bem, vai fazer cirurgia. Mas se você associar o biofator do órgão, exemplo, vai fazer uma cirurgia do olho, catarata. Vou ter que operar a catarata. Tudo bem, vai lá e opera a catarata. Ótimo, tem que enxergar. Mas ao mesmo tempo você vai usar visuais. Porque quando você associa o biofator do órgão, você vai ter uma recuperação desse órgão absurdamente mais rápida e melhor. Você vai ter o quê? Um aumento de resolutividade. Junto com isso, lembrando, nós temos um produto chamado Traumatox. O Traumatox, ele modula a inflamação de uma forma fantástica. E o Traumatox vai ajudar nas cicatrizações. Portanto, usar Traumatox pré e pós-operatório, pelo menos por 30 a 60 dias, depois de qualquer cirurgia de qualquer lugar, você também vai aumentar a tua resolutividade. E eu falei só de um pedacinho de tudo que a gente é capaz de fazer. Portanto, nós temos dentro da terapia vibracional quântica a possibilidade do aumento da resolutividade de qualquer terapia. Aqui nós podemos lembrar das terapias psiquiátricas ou psicológicas ou psicoterapias em geral, em que quando a gente associa os nossos produtos, os produtos desse sistema floral de ação quântica, nós também ajudamos muito a parte emocional do paciente. E aqui eu vou lembrar do próprio consciêncio que eu acabei de falar. O consciêncio associado ao Neurotox, por exemplo, que é um outro produto maravilhoso, que limpa toxinas emocionais e mentais, esses dois produtos juntos fazem com que a pessoa consiga se equilibrar, melhorar a autoimagem, a autoestima, melhorar a rede neural, consegue se livrar da culpa, da raiva, da mágoa. Imagine se você usar esses dois produtos associado a uma psicoterapia. Não tem como não ficar bom, só pode ficar bom. Então aumenta a resolutividade. Mas se nós juntarmos isso com a própria homeopatia trabalhando por ressonância também, aumentando a capacidade de autocura do teu paciente, junto com uma terapia vibracional quântica, que tem a possibilidade de fazer essa célula responder mais. Ações que vão ser sinérgicas. Imagine você fazer isso com a própria cromoterapia ou com a medicina tradicional chinesa,
Acupuntura, se você usar os biofatores nos pontos de acupuntura, gente, aumenta absurdamente a tua resolutividade. Reflexologia podal, nós temos resultados maravilhosos. E assim vai. Eu gostaria de deixar claro aqui que nós podemos juntar com qualquer terapia, porque o que nós estamos oferecendo é a possibilidade de aumento da autocura, é o estímulo para que esse paciente resolva as suas questões, criando ele mesmo a sua cura. E nós vamos estimular isso, porque vamos dar a informação para a célula, informação para o órgão, informação para os tecidos. Nós vamos fazer informação emocional. Nós vamos melhorar, inclusive a gente melhora a parte vibracional do paciente, a ponto de que ele consiga ter pensamentos de frequências elevadas. É tudo de bom, como eu digo. Pessoal, espero que tenham gostado, tenham compreendido, né? E aqueles que ainda tenham dúvidas, por favor, entrem em contato, né? Estarei aqui sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas. Vou deixar aí embaixo o meu WhatsApp. Aqueles que são aqui de Ribeirão Preto, da nossa região, podem fazer um contato aqui presencial, que estarei sempre à disposição para esclarecer, para orientar. Tá? E vocês que são de fora, né? Hoje nós temos aí a tecnologia, temos aí as chamadas por vídeo do WhatsApp, do Facebook e até mesmo do Skype. E sempre buscando conhecimento, buscando informação, porque é isso que faz a autocura, tá ok? Espero que nós possamos ajudá-los a encontrar o caminho para uma qualidade de vida bem melhor. Um grande abraço em todos vocês.